tudo bem? A paz do Senhor. Aqui é o pastor, professor, instrutor Luiz Roldan. Como prometido lá no meu Facebook, eu tinha falado que faria alguma série de vídeos falando sobre a Reforma Protestante. Ainda mais que estamos em outubro, o mês da Reforma Protestante, 502 anos da Reforma Protestante, e algo que eu gosto que é história da igreja, é a minha pós-graduação em história da igreja, então me deu essa vontade de falar algo. O que eu quero tratar nesses vídeos? As motivações da reforma, além do que foi a reforma e os seus acertos e erros. Eu vou tratar disso tudo ao longo dos vídeos. No vídeo de hoje eu quero falar o que foi a reforma e algumas coisas relativas a elas. A reforma protestante se deu num momento que já havia um movimento para que acontecesse essa reforma, mas que por algumas questões que a gente ainda vai falar, não foi possível que essa reforma acontecesse antes. Na realidade, a reforma não foi uma reforma. Como assim? A ideia inicial dos reformadores era mesmo trazer uma reforma sobre o pensamento eclesiológico, o pensamento da doutrina de salvação presente, dominante na igreja naquele período do século XVI, e a ideia era mesmo trazer uma reforma, um debate interno para haver mudanças no pensamento da liderança da igreja e também de atitudes da liderança da igreja. Porém, não foi possível, porque devido a alguns movimentos, algumas coisas que aconteceram, algumas discordâncias, na realidade a reforma acabou virando uma separação da igreja. Essa é a pura verdade. Então, mas vamos entrar na questão da reforma e o que impulsionou a reforma. O que a reforma protestante, vamos manter esse nome, o que a reforma protestante trabalhou contra? Por que esse nome protestante? O que acontece, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Quando a gente chega na questão da estatização da igreja, quando a igreja agora no quarto século é fundada a Igreja Católica Apostólica Romana e ela está junta com o Império Romano, o Império Romano coloca o cristianismo como religião oficial do Império, as pessoas são forçadas a virarem cristãs. Elas são agora, muitas delas, cristãos nominais, porque na realidade não há uma conversão genuína da maioria. Dentro disso tudo, a ordem de governo da igreja passa a ficar muito similar à ordem de governo do império. E, além dessas questões, o que acontece é que começa a entrar muito sincretismo dentro da igreja, dentro das práticas de culto. E, inclusive, para aquele pessoal que foi forçado a virar cristão, eles mantiveram suas práticas em oculto, só que todo mundo sabia, então adaptaram essas práticas, rituais, festas, enfim, e trouxeram isso para dentro do cristianismo. A partir disso também houve algumas questões na soteriologia, ou seja, a questão da doutrina da salvação. A patrística, ou seja, os pais da igreja, aqueles que sucederam os apóstolos, eles tinham de maneira praticamente uniforme na questão da doutrina da salvação. Eles criam que Jesus morreu por todos, eles criam que o homem era atingido pelo pecado de Adão, eles criam que a questão da ação da graça no homem era necessária uma ação prévia da graça para que o homem pudesse crer, mas que o homem também teria uma liberdade nisso, muito a ver com a questão da graça, dar essa liberdade do homem poder crer ou rejeitar. Então, eles criam dessa forma basicamente, fazendo aqui um resumo, porque o tempo não permite a gente se aprofundar mais nessa questão. E aí vai ter a questão do século V, quando o Agostinho, levado pelos debates com
donatistas e com Pelágio. O Pelágio traz uma ideia que o pecado original não atingiu o homem, traz uma ideia da não necessidade da graça, que o homem podia ir a Deus por si só. Então, Agostinho vai rebater essas ideias. E Agostinho no início vai ficar com as ideias muito parecidas ou iguais da patrística, dos demais pais da igreja. É só no meio do debate que ele muda e traz ideias novas, como que Jesus morreu só por alguns, que a graça é irresistível, que a eleição é incondicional, enfim. A partir desse debate, as ideias de Pelágio e o Pelágio são condenados como hereges. As ideias de Agostinho, mas não o Agostinho, mas as ideias dele são condenadas também. Isso a gente pode ver em alguns sínodos e concílios. Só que a igreja, em vez de manter a soterologia presente até então, a igreja vai fazer o seguinte, vai trazer uma nova soterologia, uma tentativa de juntar a ideia de Pelágio com a de Agostinho. E aí traz o semi-agostinianismo, que a gente conhece como semi-pelagianismo. E aí começa muito a ideia das obras meritórias, que a obra pode contribuir para a sua salvação. Então aí abre espaço para as indulgências, que eram as questões de pagar pelo perdão de pecados. Traz a questão de diversas coisas que vão entrando aí, e a partir disso também vai trazer uma imoralidade muito grande, porque quando começa as questões das indulgências, o próprio povo começa assim, eu posso pecar, é só depois eu pagar um dinheirinho lá e eu estou perdoado. Essas questões vão trazer uma imoralidade muito grande. A igreja, os líderes também estão numa imoralidade muito grande. E aí vai vir os pré-reformadores. 2 séculos antes começa o movimento de reforma. 2 séculos antes da reforma, você vai ter John Wycliffe, né? Não é o Wycliffe, é o Wycliffe que se fala. John Wycliffe, ele vai lutar contra a imoralidade da igreja, ele vai lutar a favor do pensamento que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ele vai lutar contra a busca papal pelo poder temporal, poder desse mundo. Enfim, ele vai lutar por algumas questões assim, e aí não vai conseguir levar à frente. Quando nós vamos chegar mais à frente, vai surgir John Hus. John Hus, ele é influenciado pelos escritos de Wycliffe. E aí, então, John Hus, ele vem a pregar as mesmas coisas que o Wycliffe já estava pregando. Porém, John Hus, ele vai ser morto, ele vai ser queimado vivo. Hus, que é, na língua natal do John Hus, Hus quer dizer ganso. E ele vai profetizar algo muito interessante. Ele vai dizer: hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos surgirá um cisne, do qual vocês não conseguirão prender e nem queimar. E acaba que 100 anos depois, bem breve disso, aparece Lutero, Martinho Lutero. Ele não é o único reformador, mas ele foi um dos grandes nomes da reforma. E acontece então que Martinho Lutero, ele vai desenvolver com outros as questões da reforma, e ele vai pregar as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Quando ele vai pregar ali, o que acontece? Muitas pessoas eram analfabetas, mas algumas sabiam ler. Só que ele estava na Alemanha. Então, quando ele vai lá e prega na porta da catedral, ele não vai pregar aquilo escrito em alemão, e sim em latim. Só quem sabia falar latim era o clero. Então, quando o povo olhava e via que estava em latim, já entendiam que aquilo era um debate interno do clero. E essa era a intenção de Martinho Lutero, trazer um debate interno do clero para ver mudanças na igreja. Mas a igreja não aceitou bem isso,
e aí começou algumas inquietações e algumas disputas, e acabou que a reforma em si da Igreja Católica Apostólica Romana, ela não foi possível. O que aconteceu foi uma separação do grupo chamado protestante. Essa fala que surgiu de uma forma pejorativa, dada pela Igreja Católica, de protestantes por estarem protestando contra a Igreja. E eu particularmente eu gosto muito da questão do nome protestante, que fala você protestar contra alguns erros. Então eu gosto muito. Acaba que há uma separação agora da Igreja Católica com os protestantes, formando agora dois ramos distintos do cristianismo. Muito interessante perceber que a reforma ela vai ser motivada por alguns motivos, que são o teológico, o moral e o político-econômico. E desses motivos a gente vai falar no próximo vídeo. Tá bom, pessoal? Aguarda aí, curte, compartilha, espero que você goste.